E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então aos casos especiais aí em relação à primeira lei de Mendel. A gente pode chamar de casos especiais da primeira lei ou ainda um nome mais técnico, um nome mais bonitinho, variação ou variações das heranças monofatoriais, as heranças que envolvem um fator, né? O que Mendel chamou de fator, hoje nós chamamos de genes. Então, poderia traduzir variações das heranças que envolvem um único gene, ou casos especiais da primeira lei de Mendel, tá bom? Quando você fala das variações das heranças monofatoriais, então lembre-se o seguinte, olha só, temos aqui um cromossomo homólogo, na tela aí para vocês. Esse cromossomo homólogo, você precisa lembrar então, o que é um cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo quer dizer que são cromossomos que são iguais. Iguais em quê? Iguais em tamanho. Eles têm a mesma posição do centrômero, que é a cinturinha do cromossomo, certo? Vai ter a mesma posição do centrômero. Significa assim, ó. Se pegar uma célula do seu corpo, uma célula tem 46 cromossomos. 23 cromossomos você recebeu do seu pai, 23 cromossomos você recebeu da sua mãe. Bacana? Então significa que você recebeu um cromossomo 1 do pai e um cromossomo 1 da mãe. Esses dois cromossomos são homólogos. Eles são iguais em tamanho, eles têm os mesmos genes, mas o gene que ele carrega pode ser, associado, por exemplo, a tipo de cabelo, mas cabelo liso ou cabelo ondulado. Então ele fala de gene de cabelo, mas pode ser que a receita seja diferente, cabelo liso ou cabelo ondulado, por exemplo. Então você tem aqui um par de cromossomos homólogos. O locus gênico é o local onde você encontra um gene, e você tem aqui então dois alelos, e um não domina o outro. Lá na primeira lei de Mendel, você estava acostumado em ver uma situação onde um alelo azão dominava um alelo azinho, não era assim? Aqui não, dois alelos, mas um não domina o outro. E você tem só um caráter, uma característica de cada vez, mas observa que tem 3 variedades fenotípicas. Como assim, professor, 3 variedades fenotípicas? Imagine o seguinte, imagina que eu tenho um touro de pelagem preta e uma vaca de pelagem branca. E eu cruzo então esse touro de pelagem preta com essa vaca de pelagem branca. Se fosse pensando pela primeira lei de Mendel, o que você esperava? Filhotes pretos ou brancos. 100% pretos ou 100% branco. Um dominava o outro. Era assim lá na primeira lei, não era? Pois bem, aqui nos casos especiais aí da primeira lei, Segunda lei a gente vai ver na sequência, mas nos casos especiais da primeira lei, envolve a seguinte situação. Imagine o touro de pelagem preta, a vaca de pelagem branca, e os filhotes nascem, por exemplo, cinza. Veja que eu tenho uma terceira classe fenotípica. É o que ele diz aqui, ó, 3 variedades fenotípicas. Então tem o touro de pelagem preta, vaca de pelagem branca, mas os filhotes têm uma característica que é uma característica intermediária. Poderia ainda ser da seguinte maneira. Imagine o mesmo touro de pelagem preta, vaca de pelagem branca. Aqui, nos casos especiais da primeira lei, você pode ter uma situação onde os filhotes são malhados. Quer dizer, parte do pelo é preto, parte do pelo é branco. É o famoso malhadinho. Temos ali também uma terceira variedade fenotípica, porque tem o touro preto, tem a vaca branca e os filhotes que são malhados. Então olha só, vamos falar de ausência de dominância. Quando a gente fala de ausência de dominância, essa dominância ela pode ser uma dominância incompleta ou pode ser uma codominância. Nas duas situações nós temos uma ausência de dominância. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro na dominância do tipo incompleta. A dominância do tipo incompleta também pode ser chamada de semidominância, ou ainda uma dominância intermediária. Se você quiser anotar esses nomes, eu acho interessante, tá? Dominância incompleta, ou ainda semidominância ou dominância intermediária. Veja aqui o seguinte exemplo. Você tem aqui uma herança da cor das pétalas da flor maravilha, a famosa Mirabilis jalapa. Uma dica para vocês, tá? Todo exercício que falar da flor maravilha estará relacionado à dominância incompleta. Pode ser também exercício fale da flor boca de leão. Então, quando falar da flor maravilha, Mirabilis jalapa, que é a flor maravilha, ou falar da flor boca de leão,
já é uma dica para você saber que esse exercício está falando de uma dominância do tipo incompleta, certo? Veja que aqui eu tenho cor das pétalas. Com relação à cor das pétalas da flor é a característica que a gente está analisando. Os alelos eu vou usar o V e o B, mas lembrando que o V não tem dominância em relação ao B. Os genótipos podem ser Vzão, pétalas vermelhas, VB vai ser pétalas rosas e BB vai ser pétalas brancas. Perceba que eu não falei em nenhum momento aqui em dominância. VV vermelha, BB branca e eu tenho um fenótipo intermediário que é o rosa. Toda vez que você tiver um fenótipo intermediário, você tem um exemplo de dominância incompleta. Parece que dominou um pouquinho, né? Cruzei aqui o vermelho com o branco e deu rosa. Parece que o vermelho mistura um pouquinho com o branco ou domina um pouquinho o branco, alguma coisa nesse sentido, então por isso chamado de dominância incompleta. Vamos dar uma olhada aqui então num exemplo. Gostaria que você anotasse lá, ó, na dominância incompleta, manifesta fenótipo intermediário. Com relação ao cruzamento, então você tem aqui parental, Vzão é vermelho, Bzão é branco. Essa planta que produz flor vermelha, ela só produz gameta V. A planta que produz flores brancas só tem gameta do tipo B. Fecundando V com B, vai formar aqui as rosas que são VB. Veja que é um fenótipo intermediário. Fazendo esse cruzamento agora ao lado ali para ficar mais visual para vocês, o que a gente vai fazer aqui com essas rosas? Eu vou cruzar essa rosa da geração F1 com essa rosa da geração F1. Então faz uma autofecundação, VB com VB, certo? Fazendo esse cruzamento vai ficar VV, fazendo a distributiva, né? VB, VB e BB. Então você tem ali o cruzamento dessa geração F1 em que você vai ter uma vermelha, duas rosas e uma branca. Perceba que nós temos ali um fenótipo intermediário. Essa é uma característica então da dominância do tipo incompleta. Duas coisas importantes aqui, ó. Proporção fenotípica. Quando eu falo de proporção fenotípica, estou falando de cor. Na geração F2 a proporção fenotípica vai ser uma vermelha para duas rosas para uma branca. Então falei de fenótipo, estou falando de cor. E a proporção genotípica? Genotípica, tipo de genes. Então vai ser um Vzão para 2 VB para 1 BB. Então veja que a proporção fenotípica e genotípica são equivalentes aqui na ausência de dominância. Então é uma característica importante também. Então entendemos o que foi a dominância então incompleta. Manifesta fenótipo intermediário, cruzei flores vermelhas com flores brancas e obtive flores rosa, um fenótipo intermediário. E o que seria a codominância? Codominância é quando você tem uma manifestação simultânea. Por exemplo, né, nós temos aqui o gado shorthorn. Né? Esse gado, até uma pronúncia, né, não sei se essa é a pronúncia mais correta, shorthorn. Né? Esse gado shorthorn, como queiram, o que acontece? Você tem aqui um indivíduo, né, que ele é malhado. Veja, parte do pelo é branco, parte do pelo é marrom. Então imagine que eu pego aqui um gado marrom cruzando com um gado branco. Esse gado marrom, ele vai sendo cruzado, ele vai produzir indivíduos ali que são 100% malhados. Por quê? Porque o macho, vamos supor que seja marrom, só produz gameta M. A fêmea, sendo branca, só produz gametas B. Juntando esses gametas, forma 100% marrom com branco, ou malhados. Então, na codominância, nós temos uma situação de indivíduos que são 100% malhadinhos, certo? E aí, temos então uma manifestação simultânea. Fazendo, né, ali, ó, como que fica o resultado do cruzamento da geração F1, você vai ter a geração F2, em que você vai ter um marrom para 2 malhados para 1 branco, certo? Então, proporção fenotípica, um marrom para 2 malhados para 1 branco. Mas posso analisar também a proporção genotípica. Genotípica você vai olhar agora em genes. É 1 MM para 2 MB
para um bebê, certo? Então, perceba que na ausência de dominância nós temos o quê? Proporção fenotípica e genotípica são iguais. E agora olha só aqui na tela aqui, ó. Se você tem sangue do tipo AB, então indivíduos que têm sangue do tipo AB, ó, vamos supor que você tem sangue AB, o teu genótipo é IA e B. Significa que você recebeu uma informação A, por exemplo, do seu pai, vamos supor aqui veio do pai, e uma informação B, por exemplo, da sua mãe. Então o teu sangue é do tipo AB. No sistema ABO, então a gente está falando aqui de sangue, né, em relação ao sistema ABO, nós temos um exemplo aqui de codominância também. Porque veja, o gene A não domina o gene B, e nem o gene B domina o gene A, mas eu tenho uma manifestação simultânea, certo? Então se você perguntar, professor, na espécie humana tem algum exemplo de codominância? De codominância tem. Pessoas que têm sangue do tipo AB, é uma hemácia, é um glóbulo vermelho que tem ali tanto a informação para o gene A quanto a informação para o gene B. E eles se manifestam simultaneamente. Vamos dar uma olhada então nesse exercício aqui, ó. A cor vermelha da flor boca de leão, olha só, falou de boca de leão, você já sintoniza teu pensamento com dominância incompleta, certo? É incompletamente dominante em relação à cor branca. E os heterozigotos originam flores de coloração rosa. Se uma boca de leão com flores vermelhas é cruzada com flores brancas, e a F1 é intercruzada para produzir a F2, é incorreto afirmar que. Então ele quer a incorreta. Vamos lá. Exercício de genética, eu leio a primeira vez, mas preciso ler mais uma vez tirando os dados. Então vamos lá. Ó. Estou falando aqui de flor vermelha, cruzando com flor o quê? Flor branca. Flor vermelha, Vzão, Vzão. Flor branca, Bzão, Bzão. A flor vermelha só produz gameta V, a flor branca só produz gameta B. Cruzando essa F1, foi o que ele falou, né? Fazendo o autocruzamento da F1, lembrando que tinha lá os gametas parentais. Fazendo a distributiva fica Vzão, Vzão, VB, BV, colocando sempre o V na frente para ficar um padrão, e BB. Veja que eu tenho ali, olha só, 25% vermelha, 50% rosa, 25% branca, certo? Nesse caso, como que fica a situação aqui, ó? Na F2, o que eu tenho ali na F2? O fenótipo da F1 é 100%, deixa eu voltar aqui, o fenótipo da F1 é 100% rosa, olha ali o fenótipo da F1, é 100% VB. E VB é o quê? É rosa, professor. Então, o item A está correto. Na letra B, o fenótipo da F2 é 25% rosa? Olha lá no F2, é 25% VB? Não, é 50%. Ó. Então, vou marcar para vocês aqui que letra A está verdadeira, letra B está falsa porque é 50%. Aí ele diz, o fenótipo da F2 é 25% vermelho? Fenótipo da F2, você tem 25% vermelho, verdadeiro. O fenótipo da F2 é 25% branco, também é 25% branco, verdadeiro. E letra E, 50% das plantas da F2 são heterozigotas? Sim, 50% são VB. Então perceba que ele pediu a alternativa incorreta. Letra B, alternativa então incorreta, certo? Dica novamente, se falar da flor maravilha, flor boca de leão, Mirabilis jalapa, você já sabe que trata-se de um exercício que você vai resolver sem pensar em dominância. Sim, um exemplo de dominância incompleta. Legal? Fechamos assim mais uma aula. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.